Alegre-se, alegre-se, estejam sempre alegres e unidos no Senhor. Repito, alegre-se, alegre-se, estejam sempre alegres e unidos no Senhor. Eu tenho alegria, eu tenho alegria. Tenho alegria no Senhor, em meu coração, em meu coração, em meu coração, em meu coração. Bom dia, crianças, tudo bem? Nossa quarta-feira, nosso momento de devocional, e hoje eu quero começar aqui uma série que é também as professoras do infantil, elas vão continuar a conversar com vocês nessa semana, que é sobre a série da história da Reforma Protestante. Exatamente, estamos no mês de outubro e é comemorado a Reforma Protestante, porque no dia 31 de outubro de 1517, há quase 503 anos atrás, bastante tempo, né? Martinho Lutero, ele teve a grande ideia de levar a palavra de Deus para todas as pessoas, para que todas as pessoas tivessem então como pegar a Bíblia para ler, né? E aí ele escreveu 95 teses. Ele colocou no muro lá no castelo, e ele, para todo mundo passar e ver. Hoje nós temos nas notícias na televisão, nós temos notícias na internet, a gente pode ver pelo computador, pelo celular, mas antigamente não tinha isso, não tinha internet, e as pessoas elas escreviam as notícias e colocavam no mural, na praça, para todo mundo ver, para todo mundo ler. E Martinho Lutero, ele escreveu 95 teses. O que é isso, pastor? Ele escreveu 95 coisas importantes para que as pessoas pudessem ler e tivessem um acesso principal à palavra de Deus. Naquela época, só os padres, só as pessoas da Igreja Católica que tinham acesso à Bíblia. O povo não tinha. E o povo também, as outras pessoas, elas nem sabiam ler, né? Então, a Reforma Protestante, ela veio para algo muito importante. Ela veio para que as pessoas pudessem ter acesso à Bíblia, para que todos pudessem ler a Bíblia. Então, mas também existiam muitas pessoas naquela época que não sabiam ler. E aí, a Reforma também ajudou, com o passar do tempo, para as pessoas aprenderem a ler. Como você, no infantil, no primeiro ano, no infantil 3, no infantil 2, e você que já está no quarto, quinto ano, você já sabe ler, você talvez esteja aprendendo a ler, né? Isso é muito importante, e a gente aprender a ler para que possamos ler informações importantes, livros, para a gente ler o ônibus quando ele vem, no metrô, ler as coisas na rua, e também para ler a palavra de Deus. Então eu queria falar nessa primeira devocional sobre a importância de a gente ter a palavra de Deus na nossa mão para que a gente leia esta palavra de Deus. E tem um versículo bíblico que eu queria falar com vocês, que é muito importante, que nos dá alegria e nos dá motivação para ler a palavra de Deus, que está lá em em 2 Pedro, na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 3, que diz assim: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Só esse versículo, olha que interessante. Ele nos doou todas as coisas pelo divino poder, para que a gente tenha uma vida
e uma vida santa. E a gente só pode ter uma vida santa. Uma vida santa é aquela vida que obedece a Deus. A gente só pode ter uma vida santa que obedece a Deus se a gente ler e estudar a palavra de Deus. E olha o que Martinho Lutero fez. Ele levou, então, essas 95 teses que depois foram resumidas em 5 teses. E hoje eu quero falar da primeira tese, que é somente a palavra de Deus. Né? Sola Escritura, como diz lá na língua que foi colocada. Somente a palavra de Deus. Então eu queria dizer para vocês hoje, crianças, para vocês, para mim, queridos pais e quem está assistindo essa devocional, que somente a palavra de Deus, ela pode levar-nos a obedecer a Deus. Olha que importante tarefa teve Martinho Lutero. Muitas pessoas, depois da Reforma Protestante, com Martinho Lutero, tiveram acesso à palavra de Deus. A palavra de Deus não ficava só com algumas pessoas, mas podiam passar para outras pessoas. Depois a palavra de Deus ela foi levada para outros lugares. Pessoas foram traduzindo a palavra de Deus para os seus idiomas. A palavra de Deus que estava no hebraico, na língua hebraica, na língua grega e também em outras línguas, elas foram sendo traduzidas para as línguas de outros povos. Hoje nós temos aqui a palavra de Deus em português. Muitas pessoas trabalharam para que essa palavra chegasse para nós. Hoje nós temos Bíblia assim, eu tenho aqui uma outra Bíblia. Olha, aqui na minha casa eu tenho pelo menos umas 7 Bíblias. Eu também tenho Bíblia no celular, você pode ver Bíblia no computador. Bíblia, você pode acessar a Bíblia pela televisão, você pode ver a Bíblia em vários locais. Isso é muito importante. Agora, não adianta ter a Bíblia em vários lugares se a gente não ler esta palavra de Deus. Então, meu incentivo para vocês nessa história, nessa devocional, falando um pouquinho da reforma, daquilo que Martinho Lutero e outros homens depois ajudaram ele a realizar, é para que você entenda que este livro, ele foi nos dado por Deus. E somente esta palavra pode nos ajudar a conhecer a Deus. Nós conhecemos a Deus hoje, nós estamos no CRE, uma escola cristã, uma escola que pode receber todos os alunos, né? Seja alunos de qualquer nação, seja alunos daqui do Brasil, seja alunos do Japão que vêm morar no Brasil, seja alunos da China que vêm morar no Brasil, seja alunos da África que vêm morar no Brasil. Nós recebemos todos os alunos porque entendemos pela palavra de Deus que todos nós somos iguais. Diante de Deus todos nós somos iguais. E a palavra de Deus leva a mensagem para todas as pessoas de todas as nações. E todas as pessoas são muito importantes para Deus. Então, isso nos leva ao princípio da individualidade. E também um princípio da aliança, de que Deus fez aliança conosco, Ele tem feito aliança conosco, e também nós temos que ter aliança uns com os outros, e lembrar que essa aliança, quem nos ensina é o Senhor. E da onde vem esse ensino? Da Bíblia, somente a palavra de Deus. Por isso, crianças, eu queria deixar essa devocional com vocês hoje, para que você diga aí para o seu pai do seu lado na sua casa, para sua mãe, para o seu irmão. Diga assim, somente a palavra. Falou? Mais uma vez, somente a palavra. Legal. E somente a palavra de Deus pode nos ajudar a sermos melhores, obedientes e, seguindo somente a palavra de Deus, seremos verdadeiramente felizes. Nós vamos orar e vamos agradecer a Deus e que Deus abençoe seu dia.
Pai, nós agradecemos porque podemos entender nesta manhã que somente a palavra do Senhor pode nos guiar para uma vida de obediência. Nós vimos aqui o versículo, Senhor, que o Senhor tem nos dado esse divino poder. E o poder que vem das Escrituras. Obrigado por Martinho Lutero e tantos outros homens que lá no passado, há 503 anos atrás, eles puderam levar esta palavra para outras pessoas em outros idiomas, para que outras pessoas pudessem ter acesso à Bíblia. E obrigado porque hoje nós temos acesso à Bíblia de papel, a Bíblia na internet, temos acesso à Bíblia em todos os lugares, porque isso é bondade do Senhor para a nossa vida. E nós agradecemos ao Senhor por isso. Portanto, abençoe as crianças em casa, seus pais. E obrigado porque a nossa escola pode ensinar esta palavra de Deus. A sua palavra. Por isso nós agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças? E também lembrar de agradecer a Deus. E agora você vai ter uma tarefa. Você vai orar na sua casa. Quando terminar esse devocional, você vai fazer uma oração. E você vai agradecer a Deus. Porque no nosso país, no nosso Brasil, nós podemos abrir a Bíblia, ler, estudar e trazer para a nossa vida os ensinos de Deus. Então você vai orar e vai agradecer por isso. Tá bom? Conto com você. Que Deus abençoe sua semana. E na próxima semana nós voltamos e vamos continuar falando da reforma. Que Deus abençoe.